Dando prosseguimento, a associação de resistores em paralelo, ela já tem uma outra característica totalmente diferente da associação série. Então, se você prestar atenção, a associação paralela, na extremidade do R1 e na outra extremidade do R1, você liga a extremidade do R2 com a outra extremidade do R2. E no mesmo ponto onde você ligou o R1 e o R2, você vai ligar a extremidade do R3. Então, percebam que quando você aplicar uma tensão elétrica nesses três resistores, vai ser a mesma para todo mundo. Por quê? Porque a tensão, por exemplo, você jogar 10 volts aqui, aí você jogou 10 volts aqui na extremidade do A com B, né, essa diferença de potencial. Então, como os três estão ligados na mesma tensão, então vai ser 10 para o de cima, 10 para o de baixo, 10 para o do mais embaixo aqui. Significa que é a mesma tensão para todo mundo. Só que uma diferença é que a corrente que vai passar nessa extremidade vai se dividir. Então, por exemplo, se estiver passando 6 amperes aqui da fonte no ponto A e chegar nesse nó bem aqui, aí vai, se os resistores forem iguais, é claro, vai 2 amperes para o de cima, 2 amperes para o do meio e 2 amperes para o de baixo. E aí, se você somar o 2 com 2 com 2, vai dar o 6 que tá na fonte. Isso significa o seguinte, que apesar da tensão ser a mesma para todo mundo, a corrente ela vai se dividir, o que é diferente da associação série. Lembra lá que na associação série, a tensão se divide. Na paralela, que agora a tensão é a mesma para todo mundo. Aí inverte agora. Na série, a corrente é a mesma para todo mundo, e na paralela agora, a corrente se divide. Então, parece que troca, né? Essa aqui é a diferença. Mas uma semelhança aqui é que você pode substituir todas essas três pela resistência equivalente, que é a resistência que, ao substituir no lugar dessas três, vai fazer a mesma função que todo mundo. Ah, só porque você chamou de RP, porque eu chamo do que eu quiser, né? Então, tipo, pode chamar do que você quiser, contanto que você sabe que isso aqui é uma resistência equivalente, tá? Então, vários resistores associados em paralelo são associados pelos seus terminais aqui. E que todos os resistores são submetidos à mesma DDP, né, que a gente acabou de ver. A intensidade da corrente, ela é a soma das correntes, então você vai somar a corrente que está passando no de cima, com a do meio, com a de baixo. Se você somar, você vai ter a corrente total. E diferentemente da resistência equivalente lá, lembra que a resistência equivalente na série, você somava o R1 mais o R2, lembra lá? Aqui não, tu não soma as resistências, tu soma os inversos delas, né? Então, para calcular a resistência equivalente, você vai somar o inverso do resistor 1, mais o inverso do resistor 2, mais o inverso do resistor 3. E as potências elétricas dissipadas, elas são inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a potência dissipada lá. Por quê? Porque isso é ocasionado porque a tensão é a mesma para todo mundo, né? Então, se você alterar a resistência, você altera o valor da corrente, que está passando, que vai passar menos corrente, né? Para ele, porque vai se dividir. Sendo que se você somar no total, vai estar dando a mesma corrente da fonte. Eu trouxe um exercício para a gente praticar. Observem que nós temos um circuito agora que ele está ligado em paralelo, né, gente? Ó, 60 volts. Isso significa, entre as extremidades, eu vou até chamar de AB aqui, entre as extremidades AB aqui, olha, você tem a tensão de 60, o resistor de cima, R1, vai receber 60 volts, o resistor do meio, que eu vou chamar de R2, também vai receber 60 volts, porque estão ligados nas duas extremidades aqui iguais. E o resistor R3 também vai receber 60 volts, né? Das duas extremidades aqui, tá bom? Certo? Então, todos eles vão receber a mesma tensão. A letra A te pergunta o seguinte, qual é a resistência elétrica do resistor equivalente? E o que é um resistor equivalente? É o resistor que, ao substituir no lugar dos três, ele vai fazer a mesma, né? O resistor REC, resistor equivalente. Nesse caso, se fosse uma ligação séria, bastaria você somar 60 mais 20 mais 30. Nesse caso, como é uma ligação paralela, você não soma normalmente, você soma os inversos. Então, você vai escrever que a tua resistência equivalente é o inverso do resistor 1, mais o inverso do resistor 2, mais o inverso o inverso do resistor 3. Tá? Então, sempre que for uma ligação paralela, você vai resolver a resistência equivalente somando os inversos aqui. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. A resistência equivalente então vai ser, você vai escrever isso aqui, aí você vai pegar o inverso do primeiro,
ou seja, 1 sobre 60, mais o inverso do meio, 1 sobre 20, mais o inverso daquele que está lá embaixo, 1 sobre 30. E aí que, portanto, você vai encontrar para o seu resistor equivalente uma resistência única. Como? Você vai olhar para esses números aqui de baixo e encontrar o MMC deles, ou seja, é o número que dá para dividir por todo mundo. E o MMC de todos os três é 60. 60 ele é divisível para todos eles. Então vai ficar assim, ó, 60 dividido por 60 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Mais 60 dividido por 20 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Mais 60 dividido por 30 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então, se vocês têm dificuldade em fazer isso, esse MMC, isso aqui é uma conta de matemática básica, né? Dá uma pesquisada no YouTube, tira as dúvidas sobre como é que faz o cálculo do MMC. Bem, então vai ficar o seguinte, 1 sobre a resistência equivalente vai ser, portanto, 6 em cima sobre 60, e que, logicamente, a tua resistência equivalente ela vai dar igual a 10 ohms. Isso significa que se eu pegar todas as três e colocar uma resistência, tirar as três e colocar uma resistência de 10, ela vai fazer a mesma função que todas essas três aqui, de 60, de 20, de 30, elas vão fazer, vai fazer circular a mesma corrente elétrica. Inclusive, não está na questão, mas se você quisesse calcular a corrente elétrica, como é que você faria? Olha aí quem vai aparecer de novo. Ó. Tá vendo? Sempre ela, sempre. Por isso que eu digo que toda vez que tu resolve problema, percebe que sempre resolve eles quase que da mesma maneira, com as mesmas equações, né? Então, nesse caso aqui, a tensão total do meu circuito é 60 volts, vai ficar aqui 60, é igual a minha resistência equivalente, não é nenhuma dessas três, é o RE, porque eu quero encontrar a corrente elétrica total. Então, inclusive, eu vou chamar de IT aqui. Então, meu IT, portanto, se eu passar esse 10 dividindo lá, vai ficar 6, né? Então, a minha corrente total vai ser de 6 amperes. 6 amperes aqui. Então, eu tenho 6 amperes saindo da fonte. Chegando nesse nó aqui, ela vai se dividir. Uma parte, vou chamar aqui de 2, vai para baixo, e a outra parte vai para cá. Professor, quanto desses 6 vai para cada resistor? Isso aí a gente não tem como saber, só se a gente calcular agora. E é justamente isso que a gente vai fazer. Tá? Vamos ver aqui, letra B. Ó, que é o que ele quer saber, a intensidade de corrente através de 2 resistores. Ele quer saber quanto é que vale 1, quanto é que vale I2 e quanto é que vale I3. Então ele quer saber quanto é que mede cada valor de corrente dessa aqui. A gente vai fazer aqui na letra B. Na letra B, ele quer saber qual é a corrente que passa em todos os resistores. E sempre eu vou usar o quê, pessoal? Segundo a lei de Ohm. Eu só vou passar esse R aqui para baixo, e a gente vai ter o seguinte, I é igual a U sobre R. Tá? Ela vai servir para eu fazer o cálculo para a resistência, para as correntes de todos os resistores. Então vai ficar I1, vai ser a tensão que é a mesma para todo mundo, que é 60, sobre o resistor R1, que é 60. I2 vai ser a tensão que é a mesma para todo mundo, sobre a resistência 2, que é 20. E I3, que é a corrente 3, vai ser a tensão que é a mesma para todo mundo, sobre a resistência 3. Então, vou, através dessas equações, descobrir quanto é que vale 1, quanto é que vale I2 e quanto é que vale I3. Né? Utilizando esse cálculo aqui da segunda lei de Ohm. Tensão é 60, resistor 1 é 60. Aí eu descubro que 1 ampere é a corrente que vai estar passando aqui em cima desse resistor. No resistor 2, eu vou ter 60, o R2 é 20, então eu vou ter 3 amperes de corrente passando aqui. A corrente 3 vai ser 60, a resistência 3 é 30, então 60 por 30 vai dar 2 amperes, e eu descubro que está passando 2 amperes pelo resistor de baixo. Tá bom? No total, você percebe que essas correntes, ao se somarem aqui no ponto, elas vão voltar a ser de novo 6. Porque, ó, 1 mais 2, 1 mais 3 é 4, mais 2 aqui 6. Então, elas se somam e vão circular pelo circuito aqui, se dividindo novamente, depois se somando de novo, passa aqui, se divide, passa aqui, soma de novo. Letra C, ele está perguntando qual é a DDP em cada resistor.
Resistor R1, ele está ligado na extremidade do A, que está em 60 volts, com B aqui, ó. Certo? Então, A está recebendo quantos volts? 60 da fonte. O do meio está recebendo quantos volts da fonte? Não está ligado na extremidade AB? Está recebendo 60 também. Sim. E, por conclusão, o resistor 3 está recebendo quantos volts aí? Todos os três estão recebendo a mesma tensão. Então, a tensão no resistor 1 é da teoria, né, gente? É 60 volts. A tensão no resistor 2 também é 60 volts. E a tensão no resistor 3 também é 60 volts. Por quê? Porque todos eles estão ligados em paralelo. Então, recebe a mesma tensão da fonte. Se fosse uma ligação série, aí sim a tensão ia se distribuir. Mas como é uma ligação paralela e todos os três estão na mesma extremidade, todos os três vão receber os 60 volts. E em relação à potência de cada resistor, o que a gente vai fazer, né? Cálculo da potência. Então, toda vez que aparecer questão desse tipo, tu já vai saber fazer. De cada resistor. Tá. Então, para eu calcular a potência do meu resistor, a potência de cada resistor é o famoso pio, né? O que a galinha disse para o pintinho? O pintinho disse para a galinha, até contar piada, eu não sei. O que o pintinho disse para a galinha? Pio, né? Tá aqui, ó. Potência no resistor 1 vai ser a corrente que está passando nele, multiplicado pela tensão que está nele lá. E aí, nesse caso, no resistor 1, uma corrente de 1 ampere, a tensão lá é 60 volts e que, portanto, nós temos 60 watts de potência. Né? A potência do 2. A potência do 2 vai ser a corrente que está passando no resistor 2, que é o resistor do meio lá no desenho, multiplicado pela tensão. No 2, se eu não me engano, está passando 3 amperes, não é isso, pessoal? 3 amperes? Vezes 60, bora ver se dá 180, bora ver se é isso mesmo. Aqui no desenho. 3 amperes, né? Cadê? Tá aqui, 3 amperes aqui, ó. Aí no de baixo está passando 2. Então, para eu calcular o de baixo, que é o resistor 3, vai ser a corrente 3, multiplicado pela tensão, que é a mesma para todo mundo aqui, sempre vai ser 60, então vai ficar 2 vezes 60, que vai dar 120 watts. Eu vou anotar cada potência dessa em cima dos resistores, só para vocês verificarem uma coisa comigo. Aqui deu 60 watts, aqui deu 180 watts, aqui deu 120 watts. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que observem qual desses resistores é o resistor que tem maior resistência. R1, R2 ou R3? É o primeiro, né? O resistor de maior resistência é o que dissipa menos energia, ó. Dissipa 60. E o que está dissipando mais potência dos três é o do meio. Ó. Por quê? Porque ele é o menor resistor de todos. Se você comparar aqui, então é o inverso da ligação série, né? Porque eu estou falando aqui de resistores, né? Mas poderiam ser 3 lâmpadas aí. Aparecer 3 lâmpadas aí. Poderia estar falando de potência de lâmpada. Qual é a lâmpada que brilha mais? Qual é a lâmpada que brilha menos? Isso aí é uma pergunta bem famosa que pode cair. E sempre está caindo, né? Ó, inclusive essa aqui é uma. Vou pedir para vocês tirarem um print dessa questão e tentar fazer sozinhos aí. Que existe uma outra forma de você fazer o cálculo da resistência equivalente na ligação paralela. É o seguinte, ó, se você tivesse o resistor 1 em paralelo com o resistor 2, vamos colocar isso aqui assim, né? R1, R2. Uma forma que vocês aprenderam agora para calcular o REC deles é fazer a soma dos inversos. Então, o REC, que é a resistência equivalente, é o inverso do R1 mais o inverso do R2. Aí, fazendo isso aqui, você acharia quanto é que mede, né? Quanto é que é o valor dessa resistência equivalente. Mas existe uma outra forma de você fazer isso, que é uma regra chamada de produto pela soma. Eu acho que vocês podem já ter estudado isso aqui. O produto pela soma. O que diz a regra do produto pela soma? Diz o seguinte, que você pode pegar a resistência equivalente, para achar ela, você pode multiplicar o resistor R1 com o resistor R2, ou seja, faz o produto entre elas e depois faz a soma. Então, faça assim, professor. Facinho assim. Ó. Essa aqui é o que a gente chama de regra do produto pela soma. Eu vou abrir um quadro. Eu vou abrir um quadro aqui só para a gente fazer um exemplo. Eu vou colocar aqui, entre as extremidades AB, 2 resistores aqui. Eu vou colocar um de 60 ohms ligado aqui em paralelo com um de 30.
ohms, tá? Só para você ver a aplicação da regra aqui, né? Então, vamos supor aqui que você tenha um circuito em um determinado trecho que você tenha dois resistores aqui, um de 60 e um de 30. Aí você quer calcular quanto é que mede a resistência equivalente, o REC disso aqui. Quanto é que mede o REC disso aqui. Aí você vai direto para a regra do produto pela ação, porque sai mais rápido do que essa de cima. Então, você vai fazer o seguinte, ó, o REC vai ser o produto 60 vezes 30, pela soma 60 mais 30. E aí, olha como vai ficar bem mais fácil aqui, ó. 6 vezes 3 dá 18. Tem dois zeros aqui, né? 0, 0. Aí 60 mais 30, 90. Isso, 1800. Aí você corta aqui esse zero com esse zero, pá. Aí vai ficar 18 por 9 dá 2. Tem mais um zero aqui, acrescenta um zero. Então vai ficar 20 ohms, tá certo? Então 20 ohms é o valor da resistência equivalente desse circuito. Então você percebe que você sai muito mais rápido por aí. Tá bom?